Olá, meu querido, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha estar com todos. Mais uma lição do nosso terceiro trimestre, lição de número 5, que vai falar sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. É uma lição que é muito sugestiva para os dias odiernos que estamos vivendo, e nós vamos aprender muito sobre o materialismo e sobre o ateísmo. O nosso textuário da nossa lição vai dizer: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem, claramente se vê pelas coisas que estão criadas. Está lá em Romanos capítulo 1 e versículo de número 20. A nossa verdade prática diz assim: tanto o materialismo quanto o ateísmo são a expressão máxima de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Meus queridos, nós sabemos que há uma ação maligna tanto para os materialistas como para o ateísmo também, que praticamente são uma coisa só. Mas sabemos que por trás de tudo isso existe a mão de Satanás, que faz com que as pessoas deixem de crer em Deus, na existência de um Deus soberano, na existência de um Deus eterno, na existência de um Deus que ele é sustentador de todas as coisas e que todas as coisas subsistem por ele. Então nós vamos ler, nós vamos entender e compreender o que é o materialismo e o que é o ateísmo. A nossa leitura bíblica em classe, em que nós vamos basear essa lição, está lá em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 23. A nossa introdução diz assim: nesta lição, vamos estudar o materialismo e o ateísmo. Pomos o materialismo e o ateísmo juntos porque são como as duas faces de uma mesma moeda, ou seja, praticamente é uma coisa só, porque no fim os dois não creem em Deus, né? Não crê em Deus. Um porque crê só na matéria, nas coisas físicas, nas coisas visíveis, e o outro, como o nome já diz, são ateus, não crê em Deus também. Então, por isso, os dois são uma face da mesma moeda. Mas, meu querido, nós vemos que uma onda do ateísmo e do materialismo, muitas vezes até dentro das escolas, às vezes até nas faculdades, nas universidades, existem pessoas que não creem em Deus. São materialistas, só crê no que vê. Mas a Bíblia Sagrada, ela tem resposta para tudo. Porque o papel de Satanás, do seu demônio, é fazer com que essas pessoas realmente não creiam que existe um Deus soberano e eterno e que pode salvar a vida do ser humano, pode salvar a vida do homem. Lá em João, capítulo 4, vai dizer que Deus, ele é espírito. Ele é espírito. Apesar de Deus ser espírito, ele existe e ele é real. Qual é o destino do ser humano que não crê em Deus? O destino dele é a condenação eterna, porque se não crê que existe um Deus Salvador,
ele está condenado, como nos ensina a palavra de Deus. Nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, cremos em Jesus Cristo, sabemos que existe um Deus, que Ele é Espírito, é o Deus que rege todas as coisas, é o Deus que sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Apesar de Ele ser Espírito, nós cremos que Deus é real, assim como eu sou real, e assim como você é real também. Então nós cremos nisso, em um Deus que Ele é Espírito, mas que Ele é real também. O nosso primeiro ponto da lição aqui vai dizer assim: compreendendo o materialismo e o ateísmo. Nós já falamos um pouco sobre o materialismo e o ateísmo, as suas crenças, mas diz assim: o materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Ela nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Os materialistas entendem que, por não haver outra realidade além da material, a religião se torna desnecessária. Então o materialismo, ele acredita que não existe vida espiritual. E a vida para ele é somente a vida aqui que ele vê aos olhos nu. Mas nós sabemos que é um engano dele e é um engano de Satanás também, que tem plantado na mente de muitas pessoas que só existe essa vida aqui e é só resume nisso. A Bíblia é bem clara em dizer que aqueles que esperam em Deus somente nesta vida, eles são um dos mais miseráveis de todos os homens. Então a nossa esperança não é para aqui, para esta vida tão somente. Nós cremos numa vida eterna, nós cremos na vida após a morte, e nós cremos em um Deus que enviou seu Filho para salvar o homem da condenação eterna. E tudo isso é pela fé, como diz Hebreus, capítulo 1 e versículo 1, que pela fé, nós entendemos que existe um mundo vindouro pela fé, através das Escrituras Sagradas, que nos garante isso. Então é pela fé, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Por isso que Satanás não quer que o materialista ele conheça o plano de salvação, as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E as pessoas que são materialistas, que crê só na matéria, que só crê na existência da vida aqui, se eles morrerem com esse pensamento, infelizmente eles vão perecer eternamente. E é isso que o diabo tem lutado para que eles não creiam. Porque a palavra de Deus vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, vai dizer assim, que a vida eterna é esta, que conheçam a ti, único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Então a vida eterna é essa, que crê em Deus como único e suficiente, o Deus Todo-Poderoso como único Deus, e Jesus Cristo, seu Filho, como o nosso Senhor e o nosso Salvador, aquele que Deus enviou. Aí está a vida eterna. E o diabo tem lutado para isso, para que as pessoas não creem nisso. Não creem nisso. Mas a vida eterna é esta. João, capítulo 17, versículo 3. O primeiro ponto ainda, e o segundo tópico, vai dizer assim, sobre o ateísmo. De uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Sobretudo,
a de um Deus pessoal, conforme revela a palavra de Deus. Então o ateísmo eles negam, eles não acreditam na Bíblia, e muitos menos que existe um Deus, e eles creem que tudo que existe é uma obra do acaso, que veio existir a partir da explosão de um Big Bang, e então existe por si só. Não, nós sabemos que tem um arquiteto, um fundador, um construtor de todas as coisas. E esse construtor é Deus. E nós sabemos que existe através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Então, em resumo, os dois, tanto o ateísmo quanto o materialista, eles não creem em Deus. Então, praticamente, eles andam junto, né? Mas o Evangelho de Marcos, capítulo 16, de versículo 16, vai dizer assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Essa é a palavra de Deus, meus queridos. As pessoas que não creem, só creem no material, só creem no físico e no palpável, infelizmente, se elas não creem em Jesus, o Evangelho de Marcos 16, quem crê e foi batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Nós precisamos orar por essas pessoas para que Deus abra o seu entendimento para que venha ao conhecimento da verdade. A raiz do materialismo e do ateísmo. A consequência do pecado. Biblicamente, o ateísmo é uma consequência do pecado, tanto o ateísmo como o materialismo, porque com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade entrou também. E, consequentemente, né, por causa do pecado, veio a rejeição de Deus, né? O distanciamento de Deus tomou conta do coração do ser humano. Como diz Romano lá, que é a nossa leitura aqui da nossa lição, né? Eles não se importaram de querer conhecer a Deus. E Paulo, ele vai enfatizar isso, né? Porque mudar a glória de Deus invisível na imagem quadrúpede de répteis, né? E Deus também entregou essas pessoas suas paixões, porque não quiseram saber de Deus. Então, a origem foi a queda. A origem foi a queda do homem. E com isso, eles se distanciaram de Deus. Lá em Salmos 53, versículo 1, diz assim: disse o nércio em seu coração, não há Deus. Salmo 51, versículo 1. Disse o nércio no seu coração, não há Deus. O que é o nércio aqui? O nércio é uma pessoa louca, uma pessoa sem entendimento, sem conhecimento, e essas pessoas dizem, não existe, não há Deus. Infelizmente, essas pessoas estão sendo enganadas por Satanás. Infelizmente. A cegueira espiritual. O pecado ele é causado primeiramente por causa da incredulidade, né, do ser humano, porque foi a fonte do afastamento de Deus. Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás, né? Pelo pecado e causada também por Satanás, porque Satanás, ele quer que as pessoas realmente não creem em Deus. Porque a pessoa não crendo em Deus, automaticamente ela está condenada à morte. Né? Ela está condenada à morte porque não creu em Deus e não creu em seu Filho Jesus Cristo. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus, que é o diabo,
deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então nós sabemos que o diabo também ele tem a sua participação na vida das pessoas que se intitula materialista e ateísta. O ponto 3 da nossa lição vai dizer assim: os pressupostos das doutrinas materialista e ateísta. O que seria esses pressupostos? Os pressupostos aqui fala-se de algo que comprove através de estudo científico que não existe Deus, né? E que só existe matéria. Então são os pressupostos teóricos que eles lutam para basear a sua tese que não existe Deus nesses pressupostos teóricos aqui. A negação da existência de Deus, evidentemente que tanto um quanto o outro tem como pressuposto as suas crenças, a convicção e a ideia de que não existe Deus, né? E isso eles querem pegar um pressuposto, né? Um estudo científico para dizer que realmente não existe Deus. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, lá em Salmos, capítulo 9, versículo 17, diz que os perversos, em outras traduções diz assim, os ímpios, eles serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Os ímpios, os que cometem impiedade, os que não creem em Deus e ainda faz campanha, né, para que outras pessoas também não venham crer, né? Infelizmente o destino dessa pessoa é o inferno, que é real também o inferno, né? E eles também não acreditam no inferno porque também não acreditam no mundo espiritual. O ponto 2, tópico 2 do ponto 3 diz assim: negação de que o homem é um ser singular. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso significa que o homem, ao contrário das demais coisas criadas, reflete a imagem de Deus. Então, o homem, ele é a imagem de Deus. Deus fez o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E o homem é o único ser na Terra que é capaz de pensar, que é capaz de refletir, porque ele foi feito à imagem de Deus, à imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os ateístas e os materialistas não creem nisso, porque o homem foi feito por Deus. É por isso que o homem tem condições de pensar. E nós sabemos, meus queridos, que a própria natureza, ela revela Deus. A própria natureza, ela revela Deus. Então não tem como o ser humano ficar sem culpa. Não tem como o ser humano ficar sem culpa. Porque nós somos um ser pensante, feito segundo a imagem e semelhança de Deus, né? Nós podemos pensar e ver tudo o que foi criado. Revela Deus, revela o Senhor e revela o nosso Salvador. Então, meus queridos, nós possamos orar, porque nem mesmo a ciência ela comprova a inexistência de Deus. Pelo contrário, a ciência ela prova a existência de Deus. Mas as teorias de Darwin, ela é uma teoria, não tem nada de concreto, é tudo abstrato. Então, Deus existe e Ele é real. Que nós possamos orar,
pelos materialistas e pelos ateístas, para que Deus venha tirar a cegueira dos seus olhos e venha revelar a sua salvação. Que Deus em Cristo os abençoe. Em nome de Jesus, fique todo na graça e na paz do Senhor Jesus.